nos preparando assim para a exposição da palavra. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez estamos diante do Senhor, ó Pai, adorando e bendizendo o Teu nome, e agora, Senhor, queremos receber da Tua palavra, queremos ser instruídos pelo Teu Espírito Santo, queremos que Tu fale ao coração do Teu povo, Senhor Deus, nos edificando, nos dando esperança, Senhor Deus, a certeza, Senhor Deus, da Tua salvação, do Teu auxílio na vida daqueles que temem ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, por meio da Tua palavra, esteja sustentando as nossas vidas nesse mundo até chegarmos, ó Pai, naquele dia final, no dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor e vamos ter com Ele morada eterna. Fica com o Teu povo, Senhor Deus, e por meio da Tua palavra nos edifica, para que possamos viver nesse mundo, Pai, de forma santa, pura, íntegra, honrando, Senhor, o Teu nome e dando glórias a Ele. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 16, no verso 9. O final aí, dessa primeira subunidade, ou primeira unidade, como queiram, do capítulo 16, que vai do verso 1 ao verso 9. E na semana passada nós demos uma visão geral, até porque ficamos muito tempo sem expor Provérbios, demos uma visão geral nesses versos, nessa unidade que fala sobre a soberania de Deus e a ação humana. E como essas coisas elas estão ligadas e como a ação dos homens ela está dentro da soberania de Deus, de tal forma que Deus controla todas as coisas e que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos diante do Senhor, que é soberano e ordena todas as coisas. E aí o verso 9, que é o final dessa subunidade, diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O verso 9 aqui é uma declaração final, de toda da estrutura dessa unidade, concluindo essa unidade que vai do verso 1 até o verso 9. Perceba que estruturalmente, e é muito interessante nós entendermos isso, às vezes isso foge um pouco a nossa visão, que a poesia, ela não é somente, ela não fala somente pelas palavras em si, pela organização das palavras, pela escolha das palavras, mas também pela sua estrutura. Muitas vezes a estrutura em que ela se desenvolve, com versos e aquela coisa toda, ela é também um argumento, forçando o conteúdo daquela poesia. Só a nível de curiosidade, quando estávamos estudando poesia hebraica no seminário, e o nosso professor, professor Humberto, se eu não me engano, era o Humberto e o Paulo Brasil, e tem um salmo, um salmo de Davi, que ele, no original, ele é escrito como se fosse um trono, uma cadeira. Os versos, quando são colocados, você tem a visão dele de um trono. Porque a organização por versos. Porque ali naquele salmo ele estava falando do Senhor como sentado em seu trono. É isso que nós estamos vendo aqui, de uma outra forma, quando o escritor sagrado ele inicia o capítulo 16, no verso 1, praticamente com as mesmas palavras, as mesmas expressões, o mesmo significado do capítulo 9, do verso 9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E dessa forma, ele coloca tudo aquilo que está ali dentro daquela estrutura poética,
inserido nessa temática. Então, nós não podemos interpretar nenhum verso que está aqui fora desse bloco que se fecha da soberania do Senhor e da responsabilidade humana. É uma forma concreta de mostrar que toda essa unidade tem a mesma temática. E aqui, no último verso, no verso final dessa unidade, ele volta a equilibrar de forma cuidadosa a inter-relação da atividade divina e a iniciativa humana. Dando a Deus aqui nesse final, dando ao Senhor, não apenas a última palavra, mas também a palavra final, ou seja, a manifestação concreta da sua vontade, o seu desígnio sobre o caminho dos homens. E aí, nesse verso, na sua primeira parte, diz assim: o coração do homem traça o seu caminho. E essa expressão aqui, coração do homem, como o termo poético, vai indicar, segundo Bruce Waltke, o resultado dos processos de reflexão do ser humano ao elaborar estratégias que resultam em ações. É muito interessante essa definição de Bruce Waltke, e ela é precisa, porque em geral na Escritura, a palavra coração, aqui no original hebraico, e de uma forma geral, ao se referir à natureza interior do homem, pode vir contrastando, que é o caso aqui, algum aspecto obscuro ou menos visível da natureza humana, ou seja, os seus pensamentos, contrastando isso com algo mais público e visível, ou seja, a trajetória que o homem segue em sua vida. Por isso ele vai dizer: o coração do homem traça o seu caminho. Se nós formos aplicar isso aqui a esse verso, nós temos aqui o caminho percorrido por um homem, ou seja, o modo de vida como consequência dos pensamentos do coração, ou seja, do mais íntimo de um homem. Significa dizer que um homem segue, que o caminho que um homem segue é proveniente do que ele concebe na sua alma, em seu coração, é o resultado do homem interior manifestado por suas ações, pelo modo como ele vive. E é aquilo que você pode ver. Por isso essa relação de coração, algo mais íntimo, com algo mais claro, o caminho, a vida que aquele homem tem. E aí a gente consegue perceber que o que ele está dizendo aqui, a respeito disso, do caminho, é como uma pessoa vive ou o que ela faz que vai representar a sua própria essência. Shakespeare, em Hamlet, em uma das suas frases memoráveis, ele diz assim: o hábito revela o homem. E eu gostaria de fazer uma aplicação aqui no que nós acabamos de falar, só sobre essa primeira frase. Eu estava meditando e preparando esse estudo e essas coisas vieram à minha mente. É lógico que é o Senhor direcionando, Quando a gente olha o que nós acabamos de ver, muitas coisas nós podemos aplicar à nossa vida, porque aquilo que o homem pensa é aquilo que ele faz. Aquilo que o homem concebe na sua mente vai ser representado na vida que ele leva, no seu caminho. Por isso, dentre muitas coisas que nós poderíamos aplicar aqui, por isso, a aparência do mal é pecado. A Escritura vai dizer isso, porque nós podemos estar refletindo externamente algo que seja diferente do que nós realmente somos. E isso seria um mau testemunho, levando irmãos nossos a pecar. E o Senhor Jesus disse certa vez aos seus discípulos que é inevitável que os escândalos venham, mas ai daquele homem
pelo qual ele vem, porque é melhor que lhe pendurasse uma pedra de moinho ao pescoço e o lançasse ao mar do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Porque a palavra de Deus nos orienta a viver de forma que nossas ações e comportamentos não provoquem uma impressão errada, dando a ideia de que estamos envolvidos em coisas pecaminosas e malignas. Por quê? Porque a conduta de um cristão deve refletir a sua fé. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 27, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno de um evangelho, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A aparência do mal é pecado. Por quê? Porque o coração do homem traça o seu caminho. Porque a forma como a gente vive, ou aquilo que a gente faz, demonstra o que está no nosso coração. Esse é o mesmo princípio que o apóstolo Paulo vai usar, vai aplicar lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso de 12 a 10. Abra a sua Bíblia. Veja aqui. Ele vai dizer assim: porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzido a participar das comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu. Veja essa imagem aqui. Pense comigo. Qual a impressão que esse homem, dotado de saber, passaria para outras pessoas com essa atitude? Veja aqui que o contexto do apóstolo Paulo é um contexto de idolatria e sincretismo pagão. O que ele estaria dizendo para as pessoas que não têm o mesmo entendimento que ele supostamente acha ter? Qual é a mensagem que ele estaria dando a respeito da sua fé e das suas convicções com essa atitude? Por isso a aparência do mal é pecado. Porque aquilo que nós fazemos representa o nosso coração. O que o texto está dizendo aqui, por mais que esteja aplicando a questão da soberania de Deus, veja como isso é abrangente. Veja como somente esse verso isolado fala muito para nós. E tem muito a nos dizer. E eu poderia fazer uma outra aplicação em cima dessa aplicação, dizendo que, por causa disso, a Escritura vai nos dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas são convenientes. E é muito interessante que essa é uma fala do Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, que se encontra não uma vez na Escritura, mas mais de uma vez. Paulo fala isso em dois textos diferentes, com aplicações diferentes, mas ele usa esse mesmo princípio. O primeiro que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, quando ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o outro em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, ele usa essa mesma expressão. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Perceba que Paulo está usando esse mesmo princípio em duas situações diferentes. Uma em que o contexto é a sensualidade, 1 Coríntios capítulo 6, e outra em que o contexto é a idolatria e cultos pagãos, 1 Coríntios capítulo 10. E só para ter uma noção do que isso significava, essa era uma declaração bordão dos coríntios. O que significa isso? Uma palavra, uma expressão que se repete de forma viciosa. Todas as coisas me são lícitas. Literalmente seria: tenho o direito de fazer qualquer coisa permitida pela lei.
Simon Schumacher, quando comenta esse texto, ele vai dizer o seguinte: não temos o direito de fazer o que quer que agrade a nós, sem estarmos atentos a qualquer efeito nocivo que nosso comportamento possa ter sobre nosso semelhante. Não temos o direito de fazer o que quer que agrade a nós, sem estarmos atentos a qualquer efeito nocivo que nosso comportamento possa ter sobre nosso semelhante. Essa linguagem usada por Paulo lá em Corinto, que ele usa aqui, ele está usando essa expressão contra os próprios coríntios, que usavam esse argumento de forma egoísta, dizendo que a liberdade, que a verdadeira liberdade dá permissão de fazer qualquer coisa. Paulo vai dizer o contrário. Ele vai dizer que a verdadeira liberdade não provém da permissão de fazer qualquer coisa, mas de não ser escravo de coisa alguma. Eu sei que nós usamos muito esse texto, não da forma como foi usado pelos coríntios, ou seja, de modo egoísta, mas de forma geral, com base no mesmo princípio. Porque há determinadas coisas que são expressamente proibidas e outras que por si mesmo não são erradas. E que, por não serem erradas, não serem expressamente proibidas, mas por causa, muitas vezes, dos seus resultados, elas devem ser rejeitadas por nós crentes. Nós precisamos entender que nessa questão há um perigo de que, ao reclamar a sua liberdade cristã, o homem coloca-se em escravidão das coisas que pratica. E aí ele vai demonstrar claramente o que está no seu coração. Porque o coração do homem traça o seu caminho. Mas voltando aqui ao texto, eu gostaria de concluir essa aplicação dizendo o seguinte, vamos voltar ao texto depois, que por vezes coisas que são indiferentes podem dar uma impressão errada de nós em determinado contexto e situação, e que por isso deve ser evitado. Porém, se eu não evito tal coisa e vivo assim despreocupado com o testemunho que eu posso dar, não me importando o que outros vão pensar, eu estarei pecando contra meus irmãos e contra o próprio Deus. E por outro lado, eu não posso medir a minha liberdade cristã por meio do que os outros pensam, mas eu devo ter o cuidado em minha vida em não dar uma impressão errada da minha fé. Porque o caminho que percorremos em nossa vida, o modo como vivemos e como nos comportamos vão apontar para quem nós somos, para o nosso homem interior. E agora voltando ao texto, saindo dessa aplicação, vamos ver o que esse verso aí fala dentro do seu próprio contexto, quando diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A palavra que o escritor sagrado usa aqui é traçar, com o sentido de planejar, de elaborar um plano, uma execução. A palavra caminho, é interessante que ela vem do verbo pisotear, dando a ideia de um caminho batido, gasto,
O sentido de caminho nesse verso é um sentido metafórico, que significa ações e comportamentos de um homem, referindo-se a um hábito de vida, pois é um caminho que ele segue, é um caminho batido por ele. O que esse verso está nos dizendo é que o homem conduz a sua vida, concebe e projeta como quer viver, ele cria hábitos de vida por meio da sua cosmovisão, ou seja, a sua visão de mundo, como percebe e entende as coisas à sua volta, como vê e entende a vida humana. Matthew Henry, ele explicita esse verso da seguinte forma, ele diz assim: o homem aqui nos é descrito como uma criatura racional que tem a faculdade de considerar por si só, traça um objetivo e planeja caminhos e meios que conduzam a esse fim. Coisas que não conseguem fazer as criaturas inferiores, que são governadas pelos sentidos e instintos naturais, o que torna mais vergonhoso para o homem não considerar a maneira como agradar a Deus e se preparar para o seu estado externo. Ele está falando da nossa responsabilidade. Está falando que o caminho que a gente traça vem do nosso coração. Vem daquilo que nós vemos e percebemos as coisas desse mundo. E qual deve ser a nossa percepção? Qual deve ser a nossa cosmovisão? A nossa visão tem que ser uma visão bíblica. Para que o Senhor esteja dirigindo todos os nossos passos. E a ideia desse verso aqui é uma ideia positiva. Por mais que nós vamos destacar o aspecto negativo disso, mas é uma ideia positiva. Porque quando o homem traça o seu caminho, e esse caminho é aquele que o Senhor mesmo preparou, é Deus quem está dirigindo seus passos. É isso que ele está querendo dizer aqui. É isso que vai dizer o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edificam. E edificar a casa significa Deus edificar a nossa casa, significa que eu estou andando nos caminhos do Senhor, fazendo a sua vontade. Então, quando eu estou andando nos caminhos do Senhor, quando eu estou fazendo a sua vontade, o Senhor está edificando o meu lar. O Senhor está dirigindo os meus passos, porque nós estamos andando de conformidade com a sua vontade. E aí você pode dizer claramente, é Deus quem está dirigindo os meus passos. É Deus quem está dirigindo a minha vida. Por quê? Porque eu estou andando nos seus caminhos. É Deus quem está edificando a minha casa. A gente tem uma visão muito pentecostalizada, né, da vida cristã, porque acha que vai descer uma nuvem, né? E o Senhor vai edificar a nossa casa, o Senhor vai nos abençoar e tal, e aquela coisa desce ali como uma nuvem no deserto. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. O Senhor vai edificar na nossa casa, o Senhor vai nos abençoar quando a sua palavra for o nosso guia nas nossas vidas. Aí nós podemos dizer que o Senhor está dirigindo os nossos passos. Aí nós podemos dizer que o Senhor está edificando a nossa casa. Porque nós estamos andando conforme a sua palavra. Mas veja aqui, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Há uma oposição aqui. Há uma oposição aqui. O homem concebe, planeja, e ele elabora como vai ser, mas os passos dos homens, aquele que ele planejou, está sendo dirigido por Deus para cumprir os seus propósitos. É o que aconteceu, por exemplo, olhando pelo lado negativo, com José. Qual era a intenção dos seus irmãos? A intenção dos seus irmãos era fazer com que aquele rapaz, que era inimigo deles, um irmão que era detestado, sumisse, desaparecesse e nunca mais voltasse. A intenção é que ele morresse. E eles tramaram
os seus planos e conceberam e executaram os seus planos segundo o seu coração, mas Deus estava dirigindo todas aquelas coisas para revelar a sua glória. E tudo de mal que fizeram na vida de José, e as consequências de tê-lo vendido, ter sido preso, ter sido escravo, passar anos, são consequências da atitude dos irmãos de José, dos planos que ele traçava. O Senhor dirigiu todas aquelas coisas para que ele chegasse aonde ele chegou. E para que aquilo que eles fizeram, e todos os lugares onde ele foi, por causa de ter sido vendido, trabalhassem no coração de José para tornar o homem que ele se tornou. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu sou um pai nato. Como a gente pode aplicar isso na vida dos nossos filhos, né? Às vezes nós queremos privar os nossos filhos de dificuldade. Às vezes queremos ajudar ele nas suas dificuldades. E muitas vezes nós estamos atrapalhando a vida dele. Você, pai, pense nisso. Peça discernimento ao Senhor. Para que você tenha entendimento de Deus, saber em que você pode ajudar e em que você precisa deixar que ele aprenda sozinho. Que ele caia, se machuque, rale. Porque você sabe que aquilo ali vai ser bom para ele. A maneira como Deus tratou a vida de José, sem abandoná-lo, sem estar presente na vida dele. Em toda a sua dificuldade ele estava ali presente. Mas o Senhor não tirou essa aprovação dele, porque ele precisava se tornar o homem que ele se tornou. Como Paulo, que reconhece que o espinho na carne tinha sido enviado secundariamente por Satanás, mas vinha da mão do Senhor. Como no caso de Jó. E que ele tinha um objetivo maior, que era fazer com que Paulo permanecesse na sua condição de homem. Saber que ele fazer com que ele reconhecesse quem realmente ele era. Ele diz, por causa das grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E o que Deus diz para ele? A minha graça te basta. Eu vou te assistir na sua tribulação, mas não vou tirar você da tribulação. Porque essa tribulação, essa dor, mostra quem você é. Um homem fraco, pecador, que depende exclusivamente da minha graça e do meu amor para permanecer fiel. E aí ele disse, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque faz com que um homem, com seu coração enganoso, não confie no homem, mas confie no Senhor. Como diz lá Jeremias, o Senhor estava sondando o coração de Paulo e prescrutando o seu coração. E sabia que se aquele espinho na carne, se aquela estaca não fosse colocada sobre ele, ele se perderia. Porque ele deixaria de olhar para Deus, começaria a olhar para si mesmo, por causa da grandeza das revelações. Pelo homem
que Paulo era à frente do seu tempo, um homem de destaque, para ele reconhecer que todas essas coisas vinham da mão do Senhor e não vinham dele. Perceba que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E aí você tem um contraste entre o Senhor e o homem no verso anterior. A primeira parte desse verso nos mostra que o homem vive de conformidade com aquilo que ele entende de mundo, de certo e de errado, e aí traça o seu caminho, anda conforme o seu coração imagina. Então ele é responsável pelo que ele faz. A partir disso, ninguém pode se escusar da responsabilidade dos seus atos. Mesmo que tenha sido induzido ou enganado por alguém, ninguém faz nada obrigado, mas age conforme o seu coração e as suas inclinações. E Deus usa todas essas coisas para a sua glória. Veja que 1 Samuel capítulo 13, verso 12 vai dizer. Olha que interessante. Ninguém faz nada obrigado, mas age de conformidade com o seu coração e as suas inclinações. Vejam aí Saul, veja o que ele diz. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Ele não podia fazer isso. Era Samuel. E aquela demora foi providencial. A demora de Samuel foi providência divina. Porque Saul deveria confiar no Senhor e esperar Samuel. E que se ele demorasse um dia, ele deveria esperar e confiar no Senhor. Mas qual é a desculpa que ele dá? Forçado pelas circunstâncias. Essa é a desculpa de todo profano e ímpio como Saul. Como também foi a desculpa pecaminosa dos nossos primeiros pais, lá em Gênesis capítulo 3, verso 12 e 13, quando diz assim: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore, da árvore e eu comi. Ou seja, a culpa é sua, não é minha. A culpa é sempre dos outros. Disse o Senhor à mulher, que é esse que fizeste? O Senhor vai para a mulher, vamos lá. Respondeu, a serpente me enganou, eu fui a serpente. E apesar dessas coisas serem verdades, ou seja, foi realmente a mulher que deu, foi realmente a serpente que enganou, mas eles são responsáveis, porque ninguém os obrigou a fazer aquilo. Ninguém colocou uma arma na cabeça deles e disse, faça isso ou morre. E o crente tem que morrer, viu? Então me mata, como os crentes do passado, porque eu não vou negar o meu Deus. É muito interessante, porque o pecado no coração de um homem não regenerado faz com que ele lance a responsabilidade de seus atos em outras pessoas, jamais consegue e nem quer reconhecer seus erros. E aqui nós podemos perceber que a soberania de Deus não exclui a responsabilidade dos homens das suas ações más. E isso é muito evidente lá em Atos capítulo 2, verso 23. Quando ele diz assim, sendo este entregue pelo determinado desígnio e paciência de Deus. Ou seja, ele foi entregue porque Deus assim o quis. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. E aí, o que nós temos aqui é que esse verso completa e ao mesmo tempo contrasta a ação soberana de Deus sobre os atos dos homens. Ontem nós estávamos numa igreja presbiteriana falando sobre... Eu nem ia falar, né? Era só a Simone, mas deu um problema lá e eu tive que
falar também sobre discipulado com os filhos e tal, sobre o discipulado cristão. E teve uma pergunta interessante que se encaixa aqui. Ele perguntou mais ou menos assim, eu não lembro direito qual era a pergunta, mas assim, qual seria, vamos dizer assim, no caso, a responsabilidade dos pais, né, quando um filho se desvia ou anda por caminhos errados? E é muito interessante que a gente faz duas coisas, né? Os filhos colocam a culpa nos pais. É o que eles fazem. Meu pai deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. E às vezes nós pais lançamos a culpa sobre nós somente. A resposta a pergunta era mais ou menos isso. E eu respondi, eu falei, interessante, né? Olha, a gente precisa como pais perceber os nossos erros dos nossos filhos, porque muitos erros deles são nossos. São. Às vezes eu via determinadas coisas no Lucas, no Israel, no Davi, na Júlia, que apontavam para pecados meus. E nós precisamos reconhecer esse tipo de coisa na nossa vida. Mas por outro lado, como eu disse, eu já falei aqui, os nossos filhos são responsáveis quando chegam à idade da razão. E qual é a idade da razão? Não sei. Pode ser 8 anos, 10 anos, eu acho que gira por aí, viu? Acho que gira por aí. Não sei. Mas e nós precisamos tratar os nossos filhos como se eles fossem responsáveis diante de Deus desde o nascimento. Desde o nascimento. Mas eu não sei qual é a idade da razão, ou seja, a idade que Deus vai cobrar exclusivamente dele. Porque nesse momento, quando nós ensinamos os nossos filhos a obedecer, a fazer a vontade de Deus, mostramos para eles o que é certo e o que é errado, e eles andam no caminho errado, nós vamos corrigir, estão debaixo do nosso lar, debaixo do nosso cuidado, mas eles são responsáveis diante de Deus. Eles não têm que dizer, e não vão ter essa excusa diante de Deus. Meu pai, minha mãe, meus pais não me ensinaram isso. Eles faziam dessa forma. Não interessa. Você não sabia o certo? Então você tinha que fazer. A responsabilidade é sua. É isso que a Escritura vai falar. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E apesar dessas nossas ações negativas, quando a gente fala de ações positivas, mas ações negativas, todas elas estão debaixo da vontade de Deus. E Deus está conduzindo todas essas coisas, ou para a conversão, ou para a destruição. Mas de uma coisa ou em outra, a glória de Deus será manifestada. Porque Ele é soberano. Pastor, me explica isso. Não sei explicar. É uma matemática divina isso aí. Não consigo explicar. Só sei que sei. Porque a Escritura diz. É muito interessante essas relações que nós estamos vendo aqui. A relação de oposição entre o Senhor e o homem. Passos e caminho. A expressão passos aqui, nessa segunda parte, faz um paralelo com o caminho, indicando metaforicamente o curso da vida de um indivíduo. É o que nós vemos lá em Provérbios capítulo 20, verso 24, na primeira parte, quando diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. E é muito interessante esse texto aqui, porque, na realidade, o que ele está dizendo aqui estará embutido aqui nesse verso também, apesar dele não usar a mesma expressão, Ele diz aqui, passos do homem, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. E nesse verso aqui do capítulo 20, o singular do homem sugere que nenhum passo sequer do homem é dado sem a superintendência do Senhor. Nada significa dizer que nada que o homem faça, nada que acontece nesse mundo foge ao
controle e domínio de Deus. Nem um pássaro que morre, nem um fio da cabeça, o meu já caiu um monte, cai sem a permissão divina. Quando ele diz aqui que o Senhor dirige os passos, no original hebraico significa estabelecer, decretar, ordenar, no sentido de dispor de forma organizada, como fez com os irmãos de José e como Deus faz. Porque o homem pode planejar sua estrada nos mínimos detalhes, mas ele não pode implementar seu projeto a menos que coincida com o plano de Javé para ele. Por isso, muitos dos planos dos homens são frustrados. E eu gostaria de dar um exemplo da Escritura, um exemplo negativo. Negativo por quê? Porque a pessoa seguiu o seu próprio coração, ele não seguiu o caminho do Senhor, mas o Senhor dirigiu os seus passos para os seus propósitos. E que propósitos eram esses? A sua própria condenação. Que é o caso de Jeroboão, rei de Israel. Ele é aclamado como rei de 10 tribos, E como rei, ele deseja, como todo rei, que o seu trono seja estabelecido por gerações. Não é assim? Mas o que ocorre é que a sua intenção esbarra com a vontade de Deus, que estava condicionada à sua fidelidade ao Senhor. Foi Deus que o colocou lá, mas o coloca com uma condição. Ele diz, debaixo da sua soberana vontade, seu trono vai permanecer até o final, se. Veja o que 1 Reis, capítulo 11, verso 38 vai dizer. É como se ele estivesse dizendo aos moldes lá no Salmo 127, Jeroboão, seu trono vai permanecer se você edificar sua casa no Senhor. Se você não edificar sua casa no Senhor, o seu trono não estabelece. Veja que, se ouvires tudo que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Veja o que ele fez. Capítulo 12, verso 25 a 33, vou começar logo do verso 26. Disse Jeroboão consigo, assim tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro em seu povo, basta de subir a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que tiveram subido a casa da terra do Egito, pôs um em Betel e outro em Dan, e isso tornou pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que fazia em Judá, e sacrificou no altar semelhante, fez em Betel, e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes do alto que levantara no 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizeram em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. Ele teve uma boa estratégia, humanamente falando. Se o povo for para lá, o coração deles. Mas não era isso que Deus tinha dito. Se ele tivesse sido fiel ao Senhor, o povo iria para lá. Mas o coração do povo continuaria com Jeroboão. Porque o Senhor assim determinou. Veja o que 1 Reis, capítulo 14, verso 7 a 10 vai nos dizer. Ele diz assim, vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, porque te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel,
e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi meu servo, que guardou os meus mandamentos, andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos, antes fizeste o mal, pior que todos que foram antes de ti, verso 10, portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Perceba que a intenção de Jeroboão era estabelecer seu reino fundamentado em suas convicções, e as suas ações o levaram para a perda completa do seu reino. Por quê? Porque ele quis seguir os seus próprios caminhos e não os caminhos do Senhor. Porque quando o homem traça o seu caminho, e o seu caminho é o caminho do Senhor, é o Senhor que está dirigindo os seus passos. Jeroboão imaginou que, agindo contrário ao Senhor, conseguiria permanecer no trono, mas seus passos foram direcionados por Deus para a sua própria destruição. Aparentemente a coisa estava dando certo. A coisa estava dando certo. Mas aquilo que parecia certo, a estratégia dele levou não somente à sua destruição, mas à destruição de todo aquele povo. Porque a partir daqui, a idolatria e o pecado não se afastou das 10 tribos. Hoje que nós temos lá em Israel, os judeus, é uma tribo só. É a tribo de Judá. As 10 tribos estão por aí misturadas entre palestinos, entre árabes, entre outros povos. E infelizmente o próprio Judá, a tribo de Judá, está distante do Senhor, porque eles rejeitaram. Eles fizeram como Jeroboão fez no seu tempo. Deus estabeleceu a forma como Jeroboão deveria andar, para que o seu trono fosse confirmado perante Deus mesmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, inútil vos será. Mas ele age contrário àquilo que Deus havia estabelecido, e por isso Deus determinou o seu fim. Como se diz, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. A estratégia de Jeroboão era uma estratégia inteligente para ganhar o coração das pessoas, com o fim de que o seu reino fosse estabelecido, que ele tivesse descendência. Mas essa não era a estratégia divina, para que o reino dele fosse confirmado diante daquele que o estabeleceu, ou seja, que estabeleceu o seu reino. E aí, quando nós olhamos essas coisas, nós percebemos que o homem se ilude, se supõe ter controle absoluto e ser capaz de impor a sua vontade sobre as situações sem nenhum limite, a fim de concretizar os seus planos. Eu vejo a situação do nosso país, quem tem acompanhado aí, principalmente o judiciário, está vendo que as coisas estão caminhando para o abismo. Por quê? Porque são homens que pensam que têm o controle absoluto das coisas. Ele não controla nem a vida dele, quanto mais a das outras pessoas. Matthew vai fazer um comentário sobre esse verso. Ele diz assim: o homem aqui nesse verso é descrito como uma criatura dependente, que se sujeita à orientação e ao domínio do seu Criador. Se os homens considerarem seu caminho de modo a fazer da glória de Deus o seu objetivo,
e da sua vontade a sua lei, poderão esperar que Ele lhes dirija os passos pelo seu Espírito e sua graça, de modo que não errem o seu caminho, nem deixem de chegar a seu fim. Mesmo que os homens conduzam suas questões terrenas polidamente e com grande probabilidade de sucesso, ainda assim, Deus ordena o evento e por vezes dirige os seus passos para onde eles menos pretendiam. A intenção desse verso aqui, queridos, é nos ensinar que se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Isso está na Escritura. E a dirigirmos os nossos olhos, a direcionarmos os nossos olhos para Deus, não somente nas grandes reviravoltas das nossas vidas, mas em cada passo que dermos, porque é o Senhor que encaminha a nossa viagem. Voltando a citar Shakespeare, em uma máxima ele diz: há uma divindade que molda nossos fins, por mais que os tracemos. Por isso, as nossas realizações devem estar ancoradas na direção divina, levando tudo a Ele em oração. Tiago, capítulo 4, verso 13 e 15, ele vai dizer isso. E nós vamos falar não sobre Tiago, eu queria desenvolver aqui esse texto de Tiago na nossa pregação de hoje. Lógico que é dividido em duas partes, mas me abstive disso porque o texto que nós vamos utilizar hoje à noite vai nos dar condições de falar sobre isso. Veja o que ele está dizendo: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Verso 15, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas como também faremos isso ou aquilo. E o que Tiago está dizendo aqui, não é em tudo que nós fizermos, porque isso pode se tornar um jargão, e muitas vezes é um jargão nosso, né? Se Deus quiser. E às vezes a gente fala isso, né? Muitas vezes de forma arbitrária, não pensando no que realmente isso significa. Por quê? Porque todas as nossas realizações devem ser feitas em Deus. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser colocado diante dEle. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós colocamos as nossas preocupações, os nossos projetos diante do Senhor? Por meio da oração. É por meio da oração que nós dizemos: se o Senhor quiser, faremos isso. Se o Senhor não quiser, não faremos isso. E o que Tiago está dizendo aqui, que a nossa postura, mesmo que nós não falemos assim, não usemos essa expressão, o que deve estar por trás de toda a nossa disposição, de nossa provisão, daquilo que nós vamos fazer, é entender que a vontade de Deus está por trás disso. Porque se Ele quiser, isso vai acontecer. Se Ele não quiser, isso não acontecerá. Veja como a questão da soberania de Deus está relacionada à nossa confiança nele. O que nós falamos lá em Jeremias capítulo 17. O homem que coloca o seu coração no Senhor e não em si. Veja como isso está inserido dentro dessa soberania e da nossa responsabilidade diante de Deus. Veja como essa responsabilidade vai fazer que tomemos cuidado com relação àquilo que fazemos. Porque a aparência do mal pode gerar pecado. Por isso eu devo viver a vida de modo digno. Para que as pessoas vejam ou ouçam que eu estou vivendo de conformidade com a palavra de Deus. E que eu devo traçar os meus caminhos da forma como o Senhor estabelece na sua palavra, e assim eu vou poder dizer categoricamente: o Senhor está dirigindo os meus passos.
Ou seja, o Senhor está edificando a minha casa. Entender que tudo que eu faço está debaixo da soberania de Deus, debaixo da sua vontade. Por isso eu tenho que buscar em oração com relação aos propósitos do meu coração. E como diz o apóstolo Paulo, lançar toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Veja como essas coisas estão entrelaçadas. Veja que você não pode confiar no Senhor se você não entender que Ele é soberano sobre a sua vida. Veja que você não pode confiar no Senhor se você não entender que o que acontecer na sua vida é da vontade de Deus. E se os passos que você tomou foram passos errados e deu no que deu, foi vontade de Deus que essas coisas acontecessem por causa do seu pecado, para que a glória dele se manifestasse, para que você pudesse aprender alguma coisa, como José aprendeu, e preservou todo aquele povo que iria entrar na terra prometida. Que essas coisas fiquem bem marcadas na nossa mente nessa manhã e que possamos meditar sobre cada coisa que falamos aqui e viver nessa mesma perspectiva, a perspectiva em que a palavra de Deus está nos dizendo. Porque o nosso coração ele vai traçar o nosso caminho, e se esse caminho for o caminho que Deus escolheu para você, ou seja, a sua vontade, é Ele quem vai estar dirigindo os seus passos, porque é Ele quem dirige a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, e te pedimos, ó Senhor, que tenhamos essa disposição de fé em nosso coração, para entendermos e colocarmos a nossa confiança no Senhor, na sua palavra, naquilo que Ele diz, na sua palavra a respeito de nós, a forma como nós devemos viver, e também nos resultados, mesmo que não sejam resultados positivos, aos nossos olhos, precisamos ver que o Senhor está controlando toda a nossa vida, conduzindo todas essas coisas para formar em nós a imagem de Cristo, a imagem do seu Filho. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.